Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, esse culto que fazemos rendendo graças ao nosso Criador. Nós vamos lembrar hoje de uma página que está aqui no livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na qual ele vai dizer assim: rendamos graças, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Paulo de Tarso, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aí Emmanuel vai discorrer sobre diversas situações da nossa vida, na qual devemos render graças. Então ele vai falar assim: a pedra, ela segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Assim, aprendamos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere, seja lá que situação for. Bom é o calor que modifica, mas bom também é o frio que conserva. A alegria que estimula, ela é irmã da dor que aperfeiçoa. Grande sabedoria. Portanto, roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos possam identificar o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos aonde só existe favor da divindade. E, sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de que possamos realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem as dificuldades, os imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge na forma de um manjar celeste. Comumente aparece na feição de um recurso menos desejável, aquilo que não gostaríamos de sofrer, de passar. Lembremos-nos, porém, de que o homem, quando está sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Portanto, rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Senhor, identificamos cada vez mais a nossa pequenez e a nossa arrogância diante da magnificência da Tua presença. E quanto mais nos aprofundamos no conhecimento, ainda tão pequenino, dessa Tua magnificência, desse Teu poder e dessa Tua bondade infinita e deste Teu amor inexcedível, mais nos sentimos, Senhor, reduzidos, apequenados nas nossas atividades. E por isso nós te rogamos que Tu tenha misericórdia dos nossos equívocos, dos nossos desaires gerados por nós próprios, que possamos compreender tudo isso e caminharmos com segurança, com humildade, com entendimento da tua vontade e dos desejos, Senhor, que devem ser aqueles voltados para os verdadeiros objetivos de estarmos aqui nesta vivência, nesta terra. Dá-nos coragem para as lutas, dá-nos resiliência e compreensão da dor e do sofrimento que muitas das vezes não compreendemos. E faz-nos, Senhor, dizer sempre, obrigado, Senhor. Que possamos sempre te dizer obrigado, obrigado e obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar uma lição do Evangelho que está inserida no capítulo 11, que é as instruções dos Espíritos, o item 8. Esse item 8, ele fala exatamente do amor, porque é a lei do amor. É o Espírito Lázaro que vai nos lecionar essa lição fantástica, porque além de tudo, de ser uma compreensão muito grande do que seja verdadeiramente o amor, vai nos dar uma verdadeira aula sobre o que seja o processo evolutivo. E ele vai dizer assim, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Quer dizer, se a gente quisesse fazer um resumo da doutrina de Jesus, por dizer assim, de que trata a doutrina de Jesus? Amor. Amor, puro amor, inexcedível amor. Pois é o sentimento, o amor é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, quanto mais você avança, quanto mais você progride, menos você tem instintos e mais você busca ter sentimentos. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. O mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não é o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações que estão muito além da nossa condição humana. A lei do amor substitui a personalidade, né? Todos nós sabemos que a personalidade é aquilo que manifestamos quando estamos encarnados. E a individualidade é o ser que somos, ser este que deve sobreviver à morte do corpo e permanecer em atividade mesmo depois da tumba. Então ele diz aqui que substitui a personalidade, né? Porque anula as misérias sociais. Ou seja, quando a gente ama, a gente procura ajudar uns aos outros e as pessoas não passam por dificuldade. Muitas pessoas acham que passam por dificuldade porque falta
falta o queijo do pão, mas esquece de agradecer pelo pão, não é? Quer dizer, quando falta o pão, aí o negócio fica feio, porque não tem nem pão nenhum. Mas a gente gosta do pão, a gente quer uma manteiguinha, se tiver um queijinho, se tiver uma geleia, a gente gosta de acrescentar coisas na nossa vida que nem sempre são indispensáveis e necessárias. A gente esquece de agradecer que a gente tem aquilo indispensável para viver bem, com saúde e paz. Então, feliz é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem angústias da alma, nem a miséria do corpo. Os seus pés ficam leves e vive como que transportado para fora de si mesmo, quer dizer, desdobrado, praticamente que já é interexistente, com um pé no mundo material e outro no mundo espiritual. Quem somos nós para chegar a isso? Nós estamos muito longe, né? Mas a gente está no caminho, vamos lá. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, embriagados de esperança, entraram no circo e foram atacados pelas feras e não reclamaram. Uma coisa fantástica isso. Quem estuda a história do cristianismo primitivo fica impressionado com a coragem daquela gente. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma palavra segunda, uma segunda palavra. E a primeira palavra é o amor. A segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, diz o Lázaro aqui, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos que estão vazios e vai dizer que existe a sobrevivência e a reencarnação. Então a segunda palavra é a reencarnação. Pois que, triunfando da morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Quer dizer, tudo aquilo que você aprendeu em todas as andanças, em todas as vivências pela qual você já passou, você vai poder se recordar e vai utilizar esse patrimônio para acelerar o seu desenvolvimento, a sua evolução. Não é mais aos suplícios que a palavra que Jesus pronunciou, e essa palavra conduz o homem, mas sim a conquista dele próprio, a conquista do ser, o encontro consigo mesmo, o encontro do Criador em si próprio, agora elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Lázaro continua dizendo: eu disse que no início o homem só tem instintos. Portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada, do que do objetivo que veio cumprir aqui. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos. Isto é, aperfeiçoar estes, de certa forma sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Quer dizer, não existe sentimento se não houver instinto. O instinto é a glande, é a semente, não é? A partir dali é que vem, não é? A grande árvore. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a semente encerra dentro dela a grande árvore, o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando das suas crisálidas, senão aos poucos, permanecem escravizados
aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo e toda a riqueza futura, todo o progresso vai depender do trabalho que se faça nos dias de hoje, do trabalho presente. Que acima dos bens terrestres levar-nos-á a gloriosa elevação. E será então que, de forma plena, compreendendo a lei do amor que une todas as criaturas, todos os seres estão unidos por essa lei, procurareis nela os suaves prazeres da alma, os prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Essa página foi trazida por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é o versículo 8, e é o espírito Lázaro, que em Paris, em 1862, teve a oportunidade de, por um médium que aqui não está, não sabemos quem foi, né? Provavelmente foram uma daquelas meninas de 14 anos que serviam de médium para Allan Kardec, que ajudaram muito a ele, né? As meninas Defoe e as demais, né? E que trouxeram essa mensagem. Ou então, os membros da Sociedade de Paris, não sabemos. Também não é importante. O que é importante é o conteúdo da matéria e não quem foi que a produziu. Se ela está produzida dentro dos cânones daquelas desejos de Deus, nosso Pai, se está dentro de acordo com as leis divinas e naturais, é isso que precisa ser, mais nada do que isso. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que possamos sempre, sempre agradecer, dizendo: Senhor, obrigado por tudo que temos recebido e até por aquilo que às vezes recebemos, mas não sabemos bem interpretar e aceitar, porque achamos que está sendo uma coisa que não merecemos, mas no fundo sabemos que tudo que recebemos merecemos. E só temos coisas boas no fundo, porque mesmo aquelas que parecem ruins, não o são. Deus nos proteja, nos ampare e abençoe sempre a cada um de nós, que possamos agora elevar o nosso pensamento e pedir que os bons espíritos coloquem nosso líquido divino, a água que está diante de nós, os fluidos necessários à nossa saúde física e saúde espiritual. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos dê a sua paz. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por ter assistido e até o próximo. Obrigado.